dia, boa tarde. Glorificado seja o nome do Pai. Me ajeitando aqui. Glorificado seja o nome do Filho. Engrandecido seja a pessoa do Espírito Santo de Deus. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, povo de Deus. Povo que mistura o aleluia com glória a Deus, amém. Vou entrar, mas estou aqui, cheguei, estou na área. Boa tarde, Matheus Fidelis, Deus abençoe. Júlia Henriques, Deus abençoe. Cláudia Batista também, a paz. Denilson está na área. Liliane, cheguei, hein? Chegamos, pessoal. A Yara Prata tá sumida, garota. Como é que você tá? Tudo bem? Parece. A família se reúne mais uma vez, né? Diante da presença de Deus nesse domingo abençoado. Esse domingo abençoado que Deus ele nos concede, esse domingo em que Deus ele permite a gente ter para ele renovar as nossas forças. Mas eu quero perguntar uma coisa. Como é que tá aí na região de vocês? Está muito quente? Porque hoje bateu uns 40 graus por aqui, hein? Hoje bateu uns 40 graus por aqui, hein, pessoal? Quando o culto terminou, quando eu fui entrar dentro do carro para vir embora para casa, tava marcando lá no negócio que mede lá a temperatura lá do carro, lá 40 graus. Que é isso, Deus? Como é que tá aí? Tá quente onde você mora? Coloca pra mim como que está o teu domingo. Tá quente, tá ensolarado, tá chovendo? E coloca da onde você fala. Coloca pra mim aí qual é a região do Brasil que você é. Porque eu sou do Paraná, tá chovendo. Ah, eu sou sou do Mato Grosso, tá fazendo sol. Ah, eu sou de São Paulo, tá fazendo frio. Ó, Ivone colocou misericórdia, meu pai. Aqui tá nublado. Tá nublado aí? É, Ivone. É porque fez muito calor hoje. Aqui em Juiz de Fora está fresco, deu até uma chuvinha. Poxa, graças a Deus, hein, minha filha? Eu assim, glorifica a Deus, porque o negócio aqui tá de lascar. Matheus Fidelis colocou, aqui em Campos, o vento aumentou bruscamente. Até brinco dizendo que se alguém vê uma vareta de 1,85 m voando no céu, foi o vento da... Meu Deus do céu, que milha... Ai, meu Deus do céu, só vocês mesmo. Gente, olha o que o Matheus colocou aqui na live. Que em Campos está ventando muito bruscamente. Aí ele falou, eu até brinco dizendo que se alguém vê uma vareta de 1,85 m voando no céu, foi o vendaval que me levou. Ah, meu Deus do céu, Jesus. Ai, ai. Elza tá dizendo que tá chovendo. Chovendo aonde? Campos do Jordão. Pô, só tá calor aqui, gente. Está quente, sou de Pernambuco. Cassandra. Na Bahia, aqui nada de chuva. Tá relampejando aí, em Itaboraí. Ivone. É isso. Tá vendo o que ele colocou aí? Ai, Senhor. Vilcilene. Vilcilene, você fala de onde, Vilcilene? Qual região do país que você fala? Tá chovendo? Tá calor? Tá frio? Tá como aí? Bem, pessoal... Deus abençoe, amém, em nome do Senhor Jesus, amém, abençoada live, abençoada live para todos nós, amém, se Deus ele é por nós, quem será contra nós, não é mesmo? Londrina tá abafado, se Deus ele é por nós, quem será contra nós? Graças a Deus, pessoal, por esse domingo que Deus ele nos presenteou, nos abençoou e renovou a nossa fé, porque vamos acreditar que essa semana ela promete, tá? Poxa, apóstola, mas a senhora falou isso semana passada.
Vou falar amanhã, vou falar depois de amanhã, vou falar depois de amanhã, vou falar mês que vem, vou falar final do ano, eu vou falar todo dia. Todo dia eu vou vir aqui e vou falar isso para você. Para você ter a certeza que em algum momento Deus vai se lembrar. Para você entender que em algum momento Deus vai fazer. Porque é através da nossa perseverança que a gente alcança aquilo que a gente precisa, tá? É através da nossa perseverança que Deus, ele vê merecimento na gente, né? Daquilo que ele tem para nos entregar. Então, que possamos em Deus, tá? Mostrar para o céu merecimento, né? Nessa fila gigante aí, né? De tantas pessoas esperando algo acontecer, a gente está nessa fila também, né? Nós também estamos nessa fila esperando que Deus, ele venha lembrar das nossas vidas, né? E venha entregar aquilo que a gente precisa receber, porque tem coisas que é só o céu, né? Tem coisas que é o céu, só o céu pode fazer pela nossa vida. E olha só, isso é muito bom, né? É muito bom saber que tem coisas que é só Deus mesmo, né? A gente tem habilidade, a gente tem força, a gente tem várias características aí, né? Várias qualidades que a gente pode utilizar para se dar bem na vida. Mas para o negócio fluir de verdade, Deus tem que estar no barco, né? Deus tem que estar à frente, não é verdade? Deus, ele tem que mostrar que ele é pela nossa vida. Aí sim, a plenitude de tudo que nós precisamos, né? Nos alcança, aí sim. E é por isso que eu estou aqui, agora e sempre. Para dizer para você que Deus, ele tem uma plenitude, tá? Que Deus, ele tem uma fonte inesgotável. Que Deus é aquele que diz sim quando todo mundo diz não. Eu quero declarar na vida daquele que crê, nessa live de hoje, em nome do Senhor Jesus, tá? Que aquilo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás na cruz, que foi a morte de cruz, aonde a gente consegue ver um Cristo, né? Um Cristo ali crucificado, né? Aquilo ali não terminou daquele jeito, né? Há mais de 2000 anos atrás, Liliane, Andresa, glórias a Deus, aleluia, crucificaram, né? O nosso Senhor Jesus. Colocaram ele no madeiro, né? Prenderam ali as mãos dele, furaram, né? Furaram as mãos dele, colocaram uma coroa de espinhos sobre o alto da cabeça dele, fizeram o que quiseram naquele momento, né? Com ele, né? Jesus sangrou muito, né? Jesus sentiu sede, e no lugar de água ofereceram era vinagre. Quanta coisa aconteceu em um único dia, quanta coisa ruim fizeram com ele. Mas a palavra fala que enquanto todo mundo ali olhava e zombava do sofrimento de Jesus, havia já uma revolta no céu. Os anjos queriam descer para exterminar com todas aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo com Jesus. Mas Deus disse, não precisa. É necessário que isso aconteça para que a minha glória seja manifesta. E no terceiro dia, pessoal, o impossível aconteceu. Jesus, ele morreu na cruz. E todo mundo pensou, fraco, né? Todo mundo que viu Jesus ali falecendo naquela cruz, todo mundo que viu Jesus sendo sepultado, disse, fraco, né? Não conseguiu vencer a morte. Não conseguiu, né? Abater, né? Os adversários e nem tampouco os inimigos. Mas Deus deu tempo ao tempo. Deus deu tempo ao tempo para mostrar para todas aquelas pessoas, tá? Que ele é o Deus do impossível. Fazendo Jesus voltar logo no terceiro dia e voltar com o corpo glorificado, dizendo o seguinte: eu ressuscitei para a glória do Deus Pai. Estarei convosco até a eternidade. Estarei convosco até a eternidade. Eu estou aqui sendo intermediadora da mensagem de Deus, mais uma vez, assim como todos os dias, para falar para alguém que está agora me assistindo, que muitas das vezes a gente acha que é o fim. Nada que muitas das vezes nós achamos que é o término, nada que muitas das vezes nós achamos, você está entendendo? Muitas das vezes o fim é o começo. Eita Deus, fala com o teu povo, que o teu povo ouve, Senhor.
Gente, chama no like em nome de Jesus. Você que está entrando agora, é um prazer ter você aqui. Vamos juntos ser fortes com Deus através da ministração da palavra. Porque a palavra de Deus nos fortalece, renova o nosso espírito, a nossa alma, traz equilíbrio para a nossa mente, né? E dá força para a gente vencer. Então, em nome de Jesus, seja você já inscrito ou não do canal, deixe o seu registro aí de like, tá? Porque vai ser através de você que outras vidas serão alcançadas, abençoadas, e Deus vai ficar muito feliz com essa sua contribuição para o reino de Deus. Amém? Para o reino de Deus e para o reino de Deus. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Eu quero trazer uma mensagem revelada aqui hoje para alguém. Que você tem visto que nada tem dado certo, tá tudo dando errado. Eu sei, pessoal, que não é fácil, né? A gente continuar crendo em algo que não está vendo, continuar crendo em algo que não está acontecendo, não é fácil, né? Muitas das vezes a gente é como se a gente estivesse tampando o sol com a peneira. Aqui no Rio de Janeiro, de vez em quando a gente usa esse termo. Eu não sei de qual estado você é, mas aqui de vez em quando nós queremos dizer que a gente está tentando esconder, né, ou ocultar alguma coisa, ou alguém está ocultando ou escondendo, ou está fazendo de conta que não está vendo, né? A gente está tentando fazer de conta que a gente não está vendo, então ela está tampando o sol com o pneu. Aí fala assim também, hein? Tem mais alguém de um outro estado aí, que aí também vocês usam esse termo? Estranho, né? Não é estranho? Pois é. Muitas das vezes, né, a gente fala e literalmente parece ser isso, né? Parece ser isso o quê? Quando a gente fala, né, Deus vai fazer, Deus está fazendo, Deus vai abençoar, né? E a gente, na verdade, está vendo que aquilo ainda não está acontecendo. Sou do Rio de Janeiro. Tá, Júlia, você é do Rio? A igreja fica em Itaboraí. Então, quando muitas das vezes, né, a gente fala assim, a gente usa esse termo, né, que Deus vai fazer, né, porque nós precisamos usar, e a gente não vê as coisas acontecendo, parece que a gente está ali camuflando um cenário, né, na nossa vida. Parece que nós estamos camuflando algo, tá entendendo? Tá entendendo, pessoal? Pessoal que tá entrando pela primeira vez, sejam bem-vindos, tá? Glórias a Deus, aleluia. Mas não é isso, tá? Nós estamos apenas usando a nossa fé, né? Nós estamos apenas, né, jogando para o universo, jogando para o plano espiritual e demonstrando para os céus, né, a certeza em que Ele quer assistir em nós. Eu sei que eu estou falando com pessoas nessa live de hoje que não tem sido fácil, nada para você, sabe? E isso não é de agora, né? Não tem sido fácil, né? Muitas coisas na sua vida. Se você não fosse uma pessoa tão perseverante, você já teria desanimado há muito tempo, né? Se você não fosse uma pessoa tão perseverante, você já teria aberto, né, mão de algo, não é isso mesmo? Mas Deus, Ele me traz aqui, tá? Para falar para alguém que o que Deus, Ele fala, Ele cumpre. Deus ainda cumpre suas promessas, sabe, Andresa? Deus ainda cumpre com a sua palavra, tá entendendo? E o que Deus, Ele tem preparado para as nossas vidas, tá? É uma mudança na nossa história. Amém? Deus manda eu falar para alguém, tá? Em nome do Senhor Jesus, tá? Que ainda que tenha acontecido um não, Deus é aquele que te aprova hoje. Aonde houve uma palavra de não para você, tá? Deus manda dizer para você que Ele é aquele que te aprova. Porque Deus me revela. Alguém que está aqui nesta live, Deus me revela. Alguém que está aqui nesta live, tá entendendo? Que o homem te negou algo. O homem, ele te negou algo. Mas Deus me traz aqui para dizer para você, eu estou aprovando esse algo. Tá? O que foi negado para você, Deus hoje, Ele aprova. Deus hoje te entrega. Tá entendendo?
Deus é aquele que faz um novo caminho. Deus é aquele que faz um novo caminho. Alguém disse, não tem jeito. Alguém negou algo para você. Alguém tentou anular o teu sim. Alguém tentou anular o teu sim, mas Deus me traz para encorajar pessoas nessa live de hoje, em nome do Senhor Jesus. E manda dizer o seguinte para você: eu sou aquele que cria uma coisa nova. Eu sou aquele que crio uma coisa nova. Escreve aí nos comentários, em nome de Jesus. Deus está criando um caminho novo. Que coisa linda, hein, gente? Deus está criando um caminho novo, porque Deus ele tem preparado o sim. O sim que você precisa vai vir do céu. Talvez alguém esteja aqui esperando o sim do homem, da mulher, o sim de alguém, mas muito antes do sim ser declarado na boca de uma pessoa, tá? Vai ser autorizado pelo céu essa pessoa ter que dizer isso para você. Deus vai mudar aí uma história, hein? Deus ele vai mudar aí um decreto, hein? Deus, ele está chegando com a vitória e com a resposta que alguém aqui nessa live, ela precisa receber. Glórias a Deus, aleluia. Porque Deus é aquele que libera o que parecia impossível. Deus manda eu falar para alguém aqui, nessa live de hoje, em nome do Senhor Jesus, tá? Que o seu milagre já foi decretado e ninguém pode impedir. Toma posse, Damião Neves. Recebe, Tayara Prata. Em nome de Jesus. Amém? Recebe. Em nome de Jesus, Lucila Robert. Toma posse. Deus é aquele, tá? Que quando algo está perdido, tá? Ele vem para restaurar pelo poder dele, pelo poder de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. E Deus é aquele que transforma algo negativo em um grande testemunho de vitória. Deus é aquele que transforma algo negativo em um grande testemunho de vitória. Deus está falando com pessoas nessa live de hoje, em nome do Senhor Jesus, que toda resistência contrária cairá, tá? Porque Deus vai adiante de ti. Deus, ele vai adiante de ti. Deus, ele vai, escrevam aí, Deus está à frente. Deus está à frente. Deus está à frente, Magna. Recebe em nome do Senhor Jesus o que você veio buscar nessa tarde de hoje, em nome do Senhor Jesus, tá? Porque Deus manda dizer para você, tá? Que ainda que te rejeitem, Deus já te escolheu. Ainda que te rejeitem, Deus já te escolheu. Recebe, tá, essa palavra para o seu coração. Deus está abrindo caminho aonde só havia muralha. Deus está abrindo caminho aonde só havia muralha. Deus manda eu falar para alguém. Diga para esta pessoa, estou eu derrubando, tá? E tornando essa muralha em pó e cinza. Estou eu derrubando essa muralha e tornando ela pó e cinza. Tem alguém que vai voltar nesta live para poder testemunhar o que o mundo espiritual está te fazendo. Tem alguém que vai voltar aqui nesta live para poder declarar o que foi liberado do céu para a sua vida. Escreva assim, ó, essa palavra é minha, essa palavra é para mim. Coloque nos comentários, porque é muito importante você escrever, tá? É muito importante você escrever, porque quando nós escrevemos, nós estamos decretando, declarando e afirmando para o universo, tá? Para o mundo espiritual. Quando eu falo mundo espiritual, quando eu falo universo, tá, pessoal? É todas as coisas, tá? Para todas as coisas, tá? Então declare aí em nome do Senhor Jesus, tá? Nada vai impedir. Nada vai impedir o seu projeto. Nada vai impedir a obra que Deus tem na sua vida. Nada vai impedir o que Deus ele tem para te entregar. Nada vai atrapalhar o que Deus já resolveu fazer para você. E é o que ele está mandando eu falar para alguém, em nome do Senhor Jesus. Porque Deus é um Deus que acelera processos, acelera, tá? Acelera a nossa história. Deus é aquele que acelera. Deus manda falar para alguém aqui hoje, nessa live de hoje, estou eu acelerando. Estou eu acelerando. E o que vai prevalecer vai ser o meu sim. E o que vai prevalecer será o meu sim. Tem alguém que está aqui nesta live, você depende de um sim.
Tem alguém que está nesta live, você depende do sim de alguém. E esse sim que você depende de alguém é um milagre, tá? Para alguém liberar esse sim é só um milagre, tá entendendo? E Deus manda dizer, eu já decretei a tua vitória. Eu já decretei, ei, esse testemunho será grande. Esse testemunho, eu quero estender as minhas mãos para falar para alguém. O testemunho vai ser grande, hein? Hein, Lucila? Hein, Eduardo? Toma posse aí, Andressa. Toma posse, Mateus. Toma posse, Vilcilene. Recebe, povo de Deus. Recebe, Natália, Simone, Andréia. Recebe, Cleonice. Toma posse em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluia. Porque o tempo da espera acabou, Deus já está autorizando a tua bênção. Juliana Torres, quando eu leio o teu nome, Deus manda dizer o seguinte para a irmã: o tempo da espera acabou, estou eu autorizando a sua bênção. Deus manda dizer para ti que Ele não errará o teu endereço, porque Ele sabe muito bem o teu nome e o teu sobrenome. E algo já está a caminho para Deus fazer você contemplar. Receba e toma posse em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Se tem alguém que crê, escreva nos comentários, eu tomo posse, eu creio. Vai deixando o seu like, pessoal, em nome de Jesus, amém? Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Se Deus está falando contigo, tá? Nesta live, deixa o registro do teu like, porque o seu like faz com que pessoas consigam entrar, tá bom, pessoal? E você enriquece a glória de Deus, fazendo com que almas sejam alcançadas com esse conteúdo. Então, com força, libera aí o seu like para que pessoas agora sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus. Deus é um Deus que muda decreto sempre. Deus é um Deus que muda decreto sempre, amém? E quando muitas das vezes tudo parece estar perdido, Deus ele entra com a providência. Eita, papai. Recebe aí, gente. Quando tudo parece, sabe, gente, está perdido, Deus ele entra com a providência. Eu sei que tem pessoas aqui que o seu domingo não é fácil, eu estou me arrepiando toda. O seu domingo, assim como segunda, terça, mas eu sei que tem pessoas aqui que o seu final de semana, eu vou falar o que Deus está mandando eu falar. Eu vou falar. Tem pessoas que estão agora me assistindo, que sempre todos os dias é muito difícil para você. Eu estou falando com alguém que está sendo difícil você viver. Você viver. Porque todos os dias é muito difícil você acordar e não assistir aquilo que você um dia assistiu na sua vida. Eu estou falando com alguém aqui. E se tem dias mais complicados e difíceis para você, é os finais de semana. Olha, pessoal, vocês sabiam que enquanto para muitas pessoas, ou a maioria, acredito, das pessoas, um sábado e um domingo é uma bênção, né? Para muitos, o sábado e o domingo é o pior dia da semana. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso, gente? Que enquanto, né, para muitos, né, um sábado e domingo é o dia de renovar a força para uma semana de batalha e vitória, né? É um dia que a gente tenta desacelerar um pouquinho, porque a semana chega com força e a gente vai ter que entrar chegando com força, né? Tem pessoas que o final de semana é pior do que a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tá entendendo? Rafaela Dornelas, olhe, estaremos orando. Estaremos orando em nome de Jesus. Tá entendendo? E eu sei que tem alguém aqui na live assim, que seu final de semana é traumático, entendeu? O seu final de semana, você fala assim, você até quer sair, quer arrumar algum lugar, porque você lembra, né, de algo que ainda não mudou, não aconteceu. Um cenário que parece que continua o mesmo. Mas nessa tarde de hoje, em nome do Senhor Jesus, tá? Deus, ele entra com providência. Deus, ele entra, Andressa, assim ele manda te entregar, com a providência que você precisa para a sua vida. Glórias a Deus, aleluia. Eu quero profetizar, tá? Eu quero profetizar nessa live de hoje, em nome do Senhor Jesus, tá? Que o impossível vai se tornar possível.
O impossível vai se tornar possível, tá? Porque Deus, ele é aquele que está acima de qualquer obra negativa. Tá entendendo? Deus é aquele que está acima de qualquer obra, tá? Qualquer obra negativa. Entende? Compreende? Recebe? Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Deus está mandando eu confirmar aqui para alguém, tá? Que a palavra dele não pode ser anulada. E o que ele declara é a sua vitória. A palavra dele não pode ser anulada. E tornará realidade diante dos seus olhos o impossível na sua vida. E tornará em realidade diante dos seus olhos o impossível na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Deus está trazendo solução em forma de uma grande resposta. Deus está trazendo solução em forma de uma grande resposta. Deus vai transformar e já está transformando, tá? Em nome do Senhor Jesus, o choro de alguém em um cântico de alegria. Deus está nesta live de hoje em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Tornando o choro de alguém em um cântico de alegria. Alguém vai voltar a comemorar, voltar a festejar, voltar a se alegrar, voltar a mostrar para a vida o quanto a vida tem que ser boa para ela. Deixa eu falar uma coisa para você. A vida muitas das vezes, pessoal, ela parece ser injusta para muitos. A vida muitas das vezes parece ser injusta para muitas pessoas. E é nesse momento que entra a intervenção de Deus. E é nesse momento que entra a intervenção divina. Dentro de um quadro de injustiça que alguém aqui está enfrentando. Deus está falando em nome do Senhor Jesus. Nenhuma palavra de não pode bloquear um propósito divino. Nenhuma palavra negativa pode bloquear um propósito de Deus. Recebe isso aí. Recebe isso aí, eu vou falar pela terceira vez para você gravar bem. Nenhuma palavra de não, nenhuma palavra negativa pode bloquear um propósito divino. Recebe o sim do céu, recebe o sim de Deus, recebe aonde você está, em nome do Senhor Jesus. Porque o sim de Deus é um sim perfeito, é um sim divino, tá entendendo? E será ainda esse ano, tá? Que algo divino acontecerá na vida de muitos. Será ainda esse ano, tá? O tempo é este ano, o tempo do sim, o tempo da conquista, o tempo de realização de sonhos, tá? Para pessoas aqui, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Creia, creia Ana, creia Nildo, creia Lucila, creia, porque a resposta do Senhor está a caminho, assim Ele está mandando eu entregar. Creia, em nome do Senhor Jesus, que algo será surpreendente e glorioso. Creia, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. A palavra do Senhor, ela vai nos lembrar de um cenário terrível que aconteceu de injustiça com dois homens de Deus. Paulo e Silas eram homens que ministravam a palavra de Deus. Eram pessoas que tinham um compromisso com o evangelho. Mas houve uma interrupção na vida deles. O inimigo queria paralisar uma obra que Deus tinha muito forte através da vida de Paulo e Silas. Através da vida de Paulo e Silas, pessoas elas eram abençoadas. Através da vida de Paulo e Silas, pessoas elas eram alcançadas. Quando o inimigo viu uma obra muito bonita acontecendo na vida deles dois, logo entrou em ação para poder paralisar. Inventaram uma calúnia, inventaram uma injustiça, e ali eles foram pegos, chicoteados, né? E colocados dentro de um cárcere, dentro de uma prisão. Eu sei que tem alguém aqui, conforme eu já falei, né? E você fala, apóstolo, a minha vida, a vida é injusta comigo. A vida parece que ela não quer colaborar comigo. Tem alguém que está aqui nesta live, você fala muito da palavra injustiça, eu não sei quem é. Mas Deus me fala, Deus me revela. E tem alguém que você fala, por que
essa injustiça ela acontece comigo? Por que que essa injustiça me persegue? É alguém que está aqui e você fala, meu Deus, o que que eu fiz? O que que eu fiz para me ter a vida que eu tenho? O que que eu fiz para merecer o que eu tenho recebido? Eu quero falar para você, tá? Que você não fez nada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Posso trazer uma reflexão rápida aqui para a gente continuar a falar o que estamos falando? O que que Jesus fez para ele parar na cruz? O que que Jesus fez, pessoal, para ele pedir água e na hora de ele pedir água as pessoas vinham com vinagre, porque ele estava com a boca toda machucada. Ele estava com a boca toda ferida. Aí ele pede sede na cruz e chega e fala assim, ó, toma aqui vinagre. Pega um chumaço de... Como é que é o nome? Aquilo que a gente lava a louça, como é que é o nome? Esponja, né? Como se fosse uma esponja. Pega um chumaço de esponja, molha ali no vinagre ali e fala, toma aí. Eu sei que não é fácil, né? Muitas das vezes, pessoal, nós não vamos entender nada. Tá entendendo? Muitas das vezes a gente vai buscar o porquê de coisas, né? Não estarem acontecendo na vida da gente, né? Mas tudo tem um propósito, tá? Tudo tem um propósito. Eu quero falar para alguém, né? Houve um propósito de Jesus passar pelo que ele passou, né? Quem sabia de verdade quem era Jesus, olhava para Jesus na situação que ele estava e dizia, isso é injustiça. Entendeu? Quem de verdade sabia quem era Jesus, olhava para Jesus e dizia, para que estão fazendo isso com esse homem? Né? E é o que muitas das vezes você, quando olha para você mesmo, você fala, por que eu tenho que passar por isso? Por que a minha vida tem que ser assim? Né? Por que fazem isso comigo? Tá entendendo? Mas eu quero também falar para você, tá? Em nome do Senhor Jesus, que nenhuma barreira, pessoal, entendeu? Nenhuma barreira vai ser capaz de impedir, né? De você impedir o plano que Deus ele tem para a sua vida, né? E o plano de Deus era fazer Jesus se tornar uma pessoa com corpo glorificado. E uma pessoa com corpo glorificado, ela não poderia mais estar por aqui. Então, por isso, ele precisou acontecer o que aconteceu. Deus vai glorificar o nome dele através da sua vida. Deus vai glorificar o nome dele através da sua vida. A sua vida, ela nasceu. Você nasceu para dar certo, você nasceu para vencer. Você nasceu para dar certo, você nasceu para vencer. E não terá ninguém que vai... Você é um jardim. Escreve aí, eu sou um jardim. E eu sou um jardim frutífero. Escreve. Eu sou um jardim de Deus, jardim fechado. E um jardim frutífero. Porque Deus, ele pode, pessoal, transformar um deserto em um jardim. Eita Deus, glórias a Deus, aleluia. Deus, ele pode transformar um deserto aqui em um jardim frutífero. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que você está passando por um deserto, né? Você está passando por um deserto e você não vê a hora de você colher os seus frutos. Você está passando por um deserto e você não vê a hora da sua colheita ser uma colheita sem medida. Você está passando por um deserto e você não vê a hora da sua colheita ser uma colheita abundante. E Deus está mandando dizer para você, tá? Ninguém vai impedir de você viver o plano de Deus. Ninguém vai impedir de você se tornar um jardim frutífero. Eu estendo as minhas mãos em nome do Senhor Jesus para dizer, vai dar certo e vai dar tempo. Eu quero que vocês escrevam aí nos comentários, vai Jesus, vai dar tempo. Vai Jesus, vai dar certo. Mas não é só para você pensar, é para você crer. Não é só para você falar, é mais para você falar crendo. Porque tudo será possível aquele que crê, gente. Deus não fala que vai ser só um carro, só uma saúde, não. Deus fala que é tudo é possível aquele que crê. Então, se Deus fala, ele zela pela palavra dele, tá, gente? Deus, ele zela pela palavra dele. Então, se Deus fala, ele tem que fazer acontecer. Tá dando para entender esse negócio? Deus, ele zela pela palavra dele. Então, quando ele fala para cumprir. E Deus manda dizer, tá? Que ele vai trazer, transformado para você, tá? Um não em um sim.
um não em um sim. Paulo e Silas, ali, no meio de uma praça, tentando as pessoas envergonhar eles, sofrendo uma injustiça. Foram colocados dentro de um cárcere, escuro, lugar complicado. Ficaram esquecidos lá dentro. Ficaram esquecidos lá dentro. Mas os olhos de Deus passam por toda a terra. Eu vou falar de novo. Paulo e Silas foram lançados dentro de uma prisão. E aparentemente parecia que eles estavam esquecidos lá dentro. Eu estou falando com alguém aqui que aparentemente parece que a sua vida está esquecida, a sua história está esquecida. Talvez você está nesse domingo aí, onde você está me assistindo. Você fala, apóstola, eu sou uma mulher esquecida. Eu sou um homem esquecido. Minha família não lembra que eu existo, né? As pessoas não dão crédito para mim, né? Eu sou uma pessoa esquecida. Tá entendendo? E aparentemente, pessoal, né? Parecia que eles estavam esquecidos. Né? Porque foram lançados ali naquele cárcere, né? Mas, como eu já havia falado, os olhos de Deus passeiam por toda a terra. O poder da onisciência, o poder da onipresença, né? O poder da onipotência está sobre o nome de Deus, né? Deus, com o poder da onipresença dele, estava ali. E o que é a onipresença? É ele poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É ele poder estar assistindo tudo em tempo real, né? Em tempo real, né? Acontecendo na vida de todo mundo. Às vezes a gente pensa, tô esquecida. Às vezes, né, gente? A gente pensa, olha só, Deus não cobra você por você às vezes se sentir assim, não. Entendeu? O que Deus vai cobrar é se você viver com esse sentimento. Porque tem pessoas que elas vivem todo dia assim, né? Assim como com esse sentimento de diminuição. Porque a gente, pessoal, nós somos seres humanos, a gente tem sentimento. Não vai existir momentos que a gente vai estar com esse sentimento, né, de abandono. Tá entendendo? A gente vai estar com esse sentimento de abandono, mas tem pessoas que elas vivem assim, se sentindo esquecidas. Você não pode viver assim, entendeu? Você pode, em algum momento da sua vida, ter esse sentimento, mas viver todo dia assim, isso não traz paz para o seu coração. Entendeu? Isso não traz paz para o seu coração. Então, eles estavam lá e a palavra fala que eles começaram a glorificar a Deus dentro da prisão. Lembre-se disso, gente. O segredo é ter fé em Deus. O segredo, né? O segredo é crer em Deus. Esse é o segredo. Tá entendendo? E eles estavam passando por um dos piores desertos da vida deles, né? Oi, Kelly. Mandou mãozinha, né? Eles estavam passando, né? Pelo pior, ou sei lá, né? A gente não sabe se foi um dos piores ou o pior momento da vida deles, né? Eles estavam ali vivendo aquele dia difícil, aquele dia complicado. Gente, deixa o like aí em nome de Jesus, amém? E eles ainda assim estavam orando, estavam glorificando, estavam exaltando o nome de Deus ali dentro. É isso que Deus quer ver em você. Deus quer ver em você fé. Fé mesmo, tá? É uma fé firme, tá? Inabalável, mesmo nesse momento difícil em que você passa. Mas, apóstola, eu tenho fé. Eu tenho tido fé. Então, mantenha ela. Mantenha ela, tá? Deus, ele, olha, pessoal, deixa eu explicar uma coisa aqui. Deus, ele antes de nos entregar algo, ele vai nos analisar, entendeu? Eu sempre trago aqui uma comparação, né, de um pai com um filho. Um filho pede algo pro pai, o pai analisa se o filho tem merecimento daquilo ou não, entendeu? O filho pede algo pro pai, né? E o pai analisa
se tem que ter merecimento ou não dele ter que receber aquilo ali, não é mesmo? É ou não é? É assim também o nosso Deus conosco, entendeu? Deus, ele olha, ele nos observa e ele quer enxergar na gente merecimento, né? E muitas das vezes, pessoal, é no tempo difícil. É no tempo difícil que Deus, ele mais vai olhar pra gente, para ver. E é muito fácil, pessoal, a gente tá com um sorriso de canto em canto na boca, glorificando a Deus, quando tá com dinheiro na conta. Tá entendendo? Quando tá tudo tranquilo, tudo bem. É muito fácil. Então, Deus, ele permite os dias complicados e difíceis da vida da gente, pessoal, para testar o nosso nível de fé. Deus estava testando o nível de fé de Paulo e Silas ali dentro daquela prisão, para ver de verdade, né, se Paulo e Silas eram, porque naquela época, pessoal, Paulo e Silas, a palavra fala que Paulo, ele estaria orando sim, oração pela minha vida financeira e saúde. Amém, Rafaela? Eu creio na vitória da sua vida, em nome de Jesus, amém? Eu creio na vitória da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro sobre a sua vida, tá? Que seja liberado com abundância aquilo que o céu tem para te entregar, tá, Rafaela? Eu declaro sobre a sua vida, tá? Sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Com um testemunho poderoso você consiga voltar aqui para testemunhar. Glórias a Deus, aleluia. Olha só, pessoal, obrigado pela sua oferta, tá? Obrigado pelo seu superchat. Paulo e Silas, Paulo, ele era tão cheio do poder de Deus, pessoal, que a peça de roupa de Paulo, as toalhinhas que ele usava para enxugar o suor dele, quando tocavam nas pessoas, curavam as pessoas, entendeu? Ele era um cara cheio de Deus. Então, o que Deus fez? Poxa, já que Paulo está nesse nível, né, de fé, eu vou testar ele, para ver se ele vai continuar crendo, né, que eu ainda posso fazer algo. Então, gente, Deus sempre vai testar você, né? Só que Deus, ele não vai nos testar além da nossa capacitação. Cada um aqui aguenta uma coisa, entendeu, pessoal? Cada pessoa aqui que está nessa live tem a capacidade, nessas horas que ele fala, Jesus, né? Cada pessoa tem uma capacidade de aguentar algo que Deus sabe que cada um consegue carregar. Deus sabe qual é o fardo que cada um pode carregar. Tá entendendo? Em nome de Jesus. E era por volta da meia-noite, né? E a palavra fala que Paulo e Silas, eles estavam orando, né? E houve um escape ali naquele lugar. Boa tarde, quem está entrando agora, Deus abençoe, tá, pessoal, em nome de Jesus. Houve um escape ali naquele lugar, tá? Deus é um Deus, pessoal, que traz livramento. Deus é um Deus que muda decreto. E Deus é um Deus que muda e transforma o não em um sim. Tá entendendo? O não em um sim. Com certeza, Paulo e Silas deve ter falado para alguém, né? Mas nós não fizemos nada e alguém disse, não, vocês fizeram sim, né? Então era uma guerra, uma luta, né? Do sim com não, não com sim. Tá entendendo? Mas o dono da última palavra era Deus ali naquele lugar. O dono da última palavra era Deus ali naquele lugar. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui hoje? Alguém está compreendendo o que Deus está falando aqui hoje, em nome do Senhor Jesus, pessoal? Deus é o dono da última palavra. E a palavra fala que era por volta do horário da meia-noite, aonde eles estavam orando, e um terremoto aconteceu ali. Um terremoto, olha, pessoal, eu fico imaginando esse dia. Eu fico imaginando esse momento. Eu fico imaginando, tá entendendo? A confusão, né, que ficou na cabeça daquelas pessoas quando viram aquela cela, aqueles presos sendo soltos, né? E as correntes das mãos deles sendo quebradas. Deus é aquele que vai adiante, tá? Derrubando portões de bronze. Deus é aquele, aleluia, que vai adiante, tá entendendo? Jogando por terra,
tá? Os ferrolhos infernais. Deus é aquele que vai à sua frente. Esse é o nosso Deus, Sueli. Esse é o nosso... Eu tô toda arrepiada. Eu imagino como ficou a cara daquele carcereiro quando ele olhou e viu ali, né, os presos sendo soltos. Eu quero falar para alguém, você que está vivendo em uma situação, tá? Uma situação de cativeiro. Eu quero falar para alguém que você que está aqui, ó, vivendo uma situação de aprisionamento emocional, aprisionamento, tá entendendo? Sua vida está presa. A vida deles estava presa. Entendeu? Tava preso, tudo que estava preso, estava preso financeiro, estava preso tudo ali, deles ali. Eu estou falando com pessoas aqui, tá? Que tem áreas na sua vida que nada está acontecendo, está parado, está preso. Eles estavam parados, eles estavam presos. Alguém está entendendo que Deus está falando com alguém aqui? Eles estavam parados, eles estavam presos. Mas Jesus chegou primeiro. Escreva aí, Jesus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro. E Deus está chegando hoje, tá? Aqui nessa live, para falar para alguém, sou eu aquele que chego na frente. E quando eu chego para resolver, tá? Jesus, quando chega, pessoal, Jesus ele chega para resolver, tá? Jesus ele chegou e chegou chegando, chegou mostrando, eu cheguei. Jesus chegou chegando, dizendo, ó, sou eu, hein? E quando Jesus pisa na terra, a terra estremece. Quando Jesus, ele pisa na terra, a terra estremece. Esse Deus é o teu Deus, tá? Esse Deus não está por aí, ele está contigo. Esse Deus que, se necessário for, sai da glória dele para vir à terra para resolver algo por você. Glórias a Deus, aleluia. Esse Deus que, se necessário for, ele levanta-se do trono sagrado dele, tá? Para resolver coisas para ti aqui nessa terra. Deus falou, que negócio é esse com meu servo? Que negócio é esse com os meus filhos? Vou estremecer aquele lugar, vou sacudir aquela terra, vou tirar eles de lá. Deus está falando, vou sacudir a tua vida. E sacudir de uma maneira em que as coisas vão voltar tudo ao seu determinado lugar. Vou sacudir, recebe, Alexandre, a sua vida, para as coisas voltarem ao seu devido lugar. Quem estava ali preso não era qualquer pessoa, era Paulo e Silas. Quem estava preso ali, pessoal, eram homens que tinham compromisso com Deus. Eu estou falando com pessoas que você não é qualquer pessoa, não. Deus não enxerga você como qualquer uma, não. Pode até alguém, tá, achar que você é qualquer um, mas você não depende da opinião de ninguém, não é mesmo? Você depende, minha filha, da opinião. Eu não dependo. Não dependa. Porque se nós ficarmos dependendo da opinião dos outros, tem que estar lascado. Entendeu? Está lascado. Nós dependemos da opinião do céu para a nossa vida. E Deus falava, ali tem um homem de Deus. Ali tem homens de Deus. E sendo homens de Deus, sendo pessoas, né? Pessoas que fazem a minha vontade do jeito que está, eu não vou deixar. E aquele terremoto aconteceu ali naquele lugar. Foi uma confusão, né? Uma confusão danada. O carcereiro enlouqueceu, né? Enlouqueceu e quis tirar a própria vida dele, né? Porque ele falou, poxa, se eu tô aqui para colocar ordem, para manter tudo em ordem, e agora tudo saiu da fora de ordem, né? Porque eu tô aqui para manter as pessoas presas, né? E aí acontece um negócio desse, eu não consegui manter ninguém aqui. Vão me cobrar, e antes de me cobrar, eu vou me matar. Foi isso que ele pensou. Deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus. Tem gente que pensa que vai ficar a sua vida do jeito que tá. Porque Deus me revela que tem gente querendo amarrar o teu lado. Eu vou falar o português, claro. Tem pessoas que gostam de amarrar o lado dos outros. Será que alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Eu acho que eu estou sendo clara, né? Tem pessoas, pessoal, que gostam de amarrar, de atrasar a vida dos outros. Tá entendendo? E sente até prazer nisso. Sente prazer nisso. Entendeu? De ficar ali, ó. Porque é tipo pessoas, pessoal, que ficam ali, você na dependência do sim delas. Na dependência
Tá? Se ela quer, você quer. Se ela não quer, você não quer. Entendeu? Você tá dando para entender? Se a pessoa quer, aí... Se a pessoa não quer, você fica ali, ó, na dependência da vontade da pessoa. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Tá entendendo? Deus te dá liberdade, meu filho. Deus te dá liberdade, minha filha, de você ir e vir a hora que você quiser, de você comprar, de você vender, de você ter, de você não ter. Deus te dá, concede a liberdade. Era só o que Paulo e Silas precisavam, de liberdade. De liberdade para que eles pudessem sair dali e tocar a vida deles. Tocar a vida deles, continuar liberando a palavra, continuar trabalhando com o evangelho, continuar fazendo aquilo que eles tinham como missão de fazer. Tem pessoas que estão aqui, você fala, apóstolo, sabe o que eu quero? Liberdade. Liberdade para me pagar minhas contas, liberdade para me pagar as contas, viajar, passear, ser feliz, comprar o que eu quero, liberdade para me poder sair da onde eu moro, liberdade, tem pessoas que estão aqui. Apóstolo, liberdade financeira. Tem alguém que está aqui que Deus me revela que o que você quer para a sua vida é liberdade. Tá entendendo? Liberdade. E era o que eles estavam precisando naquele momento. Mas o tempo todo eles diziam, não vou te dar liberdade. Não, você não merece. Não, vocês têm que ficar aí. Mas Deus fez o não ser convertido em sim. Mas Deus fez o não ser convertido em sim. Tem pessoas que estão aqui nesta live, Deus vai converter o não do homem em um sim para você. Tem pessoas que estão aqui nesta live, Deus vai converter o não do homem em sim para você. Será que alguém recebe isso? Será que alguém contempla tomando posse disso? Em nome do Senhor Jesus. Deus reescreveu uma nova história. Deus reescreveu uma nova história para Paulo e Silas. Para Paulo e Silas. Porque aquilo que parecia ser o final para eles se tornou só o começo. Aquilo que parecia talhar a prata, Deus manda dizer para você. Aquilo que parecia ser o final deles, voltou a ser o começo. Deus manda dizer, Tayara, eu estou toda arrepiada, Tayara. Parece na igreja, minha filha. Como é que você está? Estou toda arrepiada. Deus manda dizer para você, tá? Que Ele tem preparado um começo de uma nova história, tá? Algo que chegou ao fim. Deus pode preparar para você uma exaltação. Tá entendendo? Parecia que era o fim para Paulo e Silas. Tá entendendo? Parecia que era o fim, mas Deus fez o fim voltar a ser o começo. Tem algo aí que Deus está recomeçando para abençoar a sua vida. Recebe, toma posse em nome do Senhor Jesus. Deus está chegando nessa live com provisão, honra e multiplicação. Tem 13 pessoas que Deus visita aqui agora. E Deus manda dizer, estou chegando com provisão, honra e multiplicação. Provisão, honra e multiplicação. Toma posse, povo de Deus. Em nome de Jesus. Toma posse, povo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus sabe o que faz e a hora que faz. Aquele carcereiro ficou nervoso. Vou acabar com a minha vida. Paulo vira para ele e fala, não faz isso não, cara. Não faz isso não, tá? Nós estamos aqui, nós não fugimos. Não vai ficar ruim pro teu lado. E o carcereiro olhou, e o carcereiro reconheceu que aquilo ali foi Deus que fez na vida daqueles homens. Sabe, gente, eu já falei, sempre eu comento isso na live e vou falar de novo. A maioria das pessoas, elas só vão acreditar depois que elas veem algo acontecendo na nossa vida. Elas só vão acreditar que a nossa fé, ela funciona, olha só. Muitas pessoas só acreditarão na sua fé no dia que a sua fé, ela manifestar aquilo que você precisa. Alguém vai virar e vai falar, poxa, a fé dela funcionou. Como se nunca funcionasse, né? Você entendeu? Como se alguém pensasse que nunca funcionou e agora funcionou. Eu vou falar de novo. Existem pessoas que elas só acreditam depois que vê. O carcereiro foi lá, prendeu os caras, judiou dos caras, bateu nos caras Paulo e Silas. Quando ele viu o reboliço, a confusão e Deus honrando eles ali, entendeu? Ele falou, pô, isso daí é Deus. Isso daí o céu se revoltou, tá entendendo? Para tirar eles daqui. Isso aqui, não tem como isso ter acontecido. Isso daqui é coisa divina. Deus é com esses caras aí. Então ele reconheceu. E a palavra fala que ele reconheceu tanto, ao ponto que ele aceitou Jesus.
Ele aceitou Jesus pela vida de Paulo e Silas. Tá entendendo? E ainda quis que Paulo e Silas fossem lá para a casa deles, tá? Para a casa dele, quis ser batizado, aceitar Jesus. Tá entendendo? Sabe por quê? Que não era para ser assim, tá, gente? Mas sabe por que tem alguém da sua casa que ainda... Porque eu sei que tem gente aqui na live que o teu sonho é ver sua família convertida. Eu sei disso. Que o teu sonho é ver familiares seus na presença de Deus. Gente, eu já falei, cada um tem um sonho, a gente tem que respeitar o sonho de cada um. Tem alguém que está na live também que o teu sonho é ser casada de véu e grinalda. Se você falar isso para alguém, ele vai rir da tua cara, vai rir de você, mas problema é dos outros. Se você acha que isso daí alguém vai rir, nem fale. Mas tem alguém aqui que você já tem uma idade, mas o seu sonho é ser casada de véu e grinalda. Ué, é o seu sonho e acabou. Entendeu? E eu sei que tem alguém que está aqui e o seu sonho é ver a sua família perante a presença de Deus. Porque isso vai te trazer uma sensação de paz. Entendeu? E a palavra fala que isso aconteceu na vida daquele carcereiro. Ele aceitou Jesus, a família dele aceitou Jesus por algo que ele viu acontecendo na vida de Paulo e Silas. Tá entendendo? Então, existem pessoas que elas precisam ver para depois ela crer. Entendeu? Isso não é o certo, mas é o que acontece. Então, ele precisou ver e é o que eu estou falando. Eu quero declarar que alguém veja a força e a velocidade de como Deus vai fazer na sua vida. Eu estendo a minha mão, será que alguém está do outro lado aí recebendo Jesus? Recebendo o quê? Recebendo a velocidade do céu, para te honrar, para te abençoar e para mostrar para alguém o tamanho da tua fé. O tamanho da tua fé. Porque era por volta da meia-noite, gente, Paulo e Silas, eles estavam com os braços presos. A palavra fala, no livro de Atos, que eles prenderam, os caras já estavam lá presos. Para que ainda foi amordaçar o cara? Amordaçou os pés, amordaçou os braços, amordaçou sei lá mais aonde. Presta atenção, tudo para dificultar e fazer o homem se sentir preso, tá repreendido, tá amarrado. Você tá entendendo? É tudo para deixar o cara se sentindo impotente. Tudo para deixar o cara se sentir um inútil. Olha para mim, por favor. Olha para mim. Eu não te trouxe você aqui por acaso, não. Eu tô falando com alguém aqui que a sua vida tá assim, toda amarrada. Entendeu? Sua vida tá toda amarrada. É o financeiro, é o sentimental, é o familiar, é a saúde. Aí, às vezes, você olha para você e fala, Senhor, eu me sinto inútil. Mas não fala, olha só, gente, não fica com esse sentimento, não. De novo eu vou falar, né? Eu sei que esse sentimento, ele vem dependendo da situação do que a pessoa está passando. Mas é uma coisa que tem que vir e ir. Você não pode permanecer com esse sentimento. Isso atrai mais coisas ruins. Entendeu? Isso atrai mais coisas ruins. O que acontece? Quando Paulo e Silas, eles viram que eles estavam presos, fizeram de propósito mesmo para deixar os caras angustiados. Eu vou falar de novo. Fizeram de propósito mesmo para deixar os caras angustiados. Tem coisas que é proposital do inferno para deixar você angustiada. Tem coisas, pessoal, que é proposital. Tá entendendo? Para deixar você desnorteada. Entendeu? Uma pessoa desnorteada, ela não tem paz. E quem não tem paz não consegue dar fruto, não consegue resolver as coisas, gente. Aí, o que eles fizeram? Boa tarde, Deus abençoe. O que a palavra fala? Eles começaram a adorar. Sabe por quê? Porque quando a gente fica assim, só fala besteira. Quando a gente fica, a gente olha para um lado, tá tudo dando errado. Aí olha para o outro, tá tudo dando errado. Aí olha para o outro, tá tudo dando errado. O que dá vontade de fazer às vezes? Falar besteira. Blasfemar, duvidar. Tá entendendo? E aí, para eles não falar besteira, não blasfemar, não duvidar, eles começaram a glorificar. Já ensinei aqui. O segredo é adorar. Já ensinei para vocês. Tá entendendo? Quando você tiver daquele jeito, bota um louvor. Tá entendendo? Bota um louvor animado, um louvor com sabe, aqueles corinhos de fogo. Ou sei lá, bota um louvor lá que você se sinta bem.
Tá entendendo? Para esmagar o inferno que está tentando te oprimir naquele momento, para tentar esmagar o inferno que está tentando te assolar, te entristecer, te agoniar. Porque eu vejo alguém aqui que você fica assim, senhora, você tá bem, mas tem hora que tu fica agoniada, oprimida, para você entender melhor. Tem hora você fica bem, mas tem hora tu fica agoniado. E aí, na hora que a gente fica agoniado, a gente fica como? A gente fica para baixo, a gente fala besteira, a gente faz besteira, entendeu? Aí aquilo que estava dando certo começa a dar errado. E aí, o que eles fizeram? Eles falaram, eles estavam agoniados. Eles estavam agoniados, então o que eles fizeram? Começaram a louvar. A palavra fala, enquanto um orava, o outro louvava. Enquanto o outro louvava, um orava. Porque quando a gente ora, a gente chama a presença de Deus. Porque quando a gente louva, a gente chama a presença de Deus. Porque quando a gente está na live, a gente chama a presença de Deus. Porque quando a gente lê a palavra, nós chamamos a presença de Deus. Porque quando nós atraímos a presença de Deus, a paz vem para dentro de nós. Quando nós chamamos a presença de Deus, a paz vem para dentro de nós. A paz que ela não é uma paz passageira, é uma paz que transcende o nosso entendimento. E eles precisavam ali, de uma certa maneira, sentir paz. Porque não estava fácil o que eles estavam passando. Tá entendendo? Eu quero falar para alguém aqui nessa live de hoje, em nome do Senhor Jesus, que toda maldição contra a sua vida está sendo quebrada e a bênção está chegando. Virgínia Saldini, recebe. Deus manda dizer para a irmã, toda maldição está sendo quebrada e a sua bênção está chegando. Receba o poder de Deus sobre a sua vida. Porque o tempo de esperar agora vai virar o tempo de receber. Eita, papai. O tempo de esperar agora vai virar o tempo de receber. Recebe, povo de Deus, e contemple. Deus está falando para 39 pessoas aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. Seu nome será lembrado. Seu nome será lembrado com a palavra bênção. Não será mais lembrado com a palavra vergonha. Seu nome será lembrado com a palavra bênção. Não mais será lembrado com a palavra vergonha. Tem 39 pessoas aqui que Deus manda dizer que quando Ele decide, Ele faz. E quando Ele decide, ninguém pode impedir. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Vai haver restituição em dobro. Vai haver restituição em dobro. Vai haver restituição em dobro. Deus está falando com pessoas nessa live de hoje em nome do Senhor Jesus. O seu destino, o seu futuro pertence a Deus. O seu destino e o seu futuro pertence a Deus. E Deus manda eu declarar isso, tá? Ele manda declarar a palavra sucesso e bênção sobre bênção. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Deus está visitando a vida de pessoas aqui e transformando todo o cenário de desordem em ordem. Tá? Porque Deus me fala que o inimigo ele entrou para trazer bagunça. O inimigo ele vem para matar. O inimigo vem para matar, roubar e destruir. Mas Deus ele nos entrega a vida. E Deus entrega a vida, uma vida abundante. Liliane Oliveira, recebe a abundância de Deus. Recebe a abundância de Deus. Deus está liberando decretos de favor nessa live. Deus está liberando decretos de favor nessa live. Será que tem alguém aqui hoje para receber o que Deus está entregando para alguém? Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Tudo o que aconteceu, aconteceu para abençoar. Tudo o que vier para dar errado vai passar a dar certo. Tá entendendo? Tudo o que vier para dar errado vai passar a dar certo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Porque nenhuma frustração vai ser maior do que a vitória e a alegria que Deus ele tem para entregar para alguém aqui, tá, Juliana? Recebe, viu, Silene? Toma posse. Mateus, recebe, Sueli. Creia, Nildo. Juliana, toma posse. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alguém que está nessa live, você vai ver a porta abrindo sobrenaturalmente. Olha, pessoal, foi sobrenatural que houve, né? Aquela terra que aconteceu, fez aquela terra tremer. Deus manda eu falar para alguém, as portas estarão se abrindo de maneira sobrenatural e é para você crer. Deus está falando para 33 pessoas aqui agora, tá?
vai ser sobrenatural, tá? O meu agir. E essas portas se abrirão de maneira sobrenatural para te abençoar e para te alcançar. Receba e toma posse para a glória do nome de Deus. Nome de Deus, em o nome de Deus. Amém? Aquilo que Deus ele decreta, pessoal, ninguém pode revogar. Aquilo que Deus ele decreta, ninguém pode modificar. Tem alguém que está aqui e Deus manda dizer para você, não precisa ter medo, sou eu que decreto. Entendeu, pessoal? Não precisa ter medo, sou eu que decreto. Tá entendendo? E Deus vai fazer essa situação aí que está acontecendo na sua vida, de vergonha, de humilhação, esse deserto aí se tornar um trampolim, né? Um trampolim para a sua vitória. Recebe aí em nome do Senhor Jesus, tá? Deus está nesta tarde de hoje, Kátia Rocha, tá? Vestindo e revestindo você com a palavra honra. Eita, papai. Deus está nesta live de hoje, tá? Vestindo e revestindo pessoas com a palavra honra. Recebe, gente. Recebe aí, tá? Para a glória do nome de Deus. Amém? Porque todos saberão e todos verão que Deus é na sua vida. Assim Ele está mandando eu entregar. Assim Ele está mandando eu declarar. A gente vai deixando o like de vocês. Em nome de Jesus. Quem está aqui pela primeira vez é uma bênção, tá? Não é obra do acaso você está aqui. Foi Deus que te trouxe. E se Ele te trouxe, Ele tem um propósito divino para te entregar aqui hoje. De mão vazia você não vai sair. Ele vai te alcançar e Ele vai te abençoar, tá? Se inscreve no canal. Pessoal, deixa eu só trazer a lembrança de vocês aqui. A importância de você, além de ser inscrito, olhar no sininho da notificação de todas, se você marcou lá, tá? Tem muitas pessoas que estão inscritas no canal, mas pouquíssimas pessoas, pessoal, que estão marcando no sininho da notificação de todas. E quando você não marca, você só se inscreve, você não marca. Já viu aquele sininho, né, da notificação de todas? Quando você não marca aquilo lá, você não recebe o que a gente faz aqui, tá? Ou recebe atrasada, ou não recebe. Tá entendendo? Então você só se torna uma pessoa inscrita, mas para você conseguir receber alguma coisa, você tem que ir lá e entrar e procurar, e às vezes vai procurar e nem vai achar. Então, para não dar errado e você não perder nada, tá, do que a gente posta aqui para te abençoar, para você não perder nenhum recado que Deus ele tem para te entregar aqui nesse conteúdo desse canal, você tem que olhar no sininho da notificação. Tá entendendo? Você tem que olhar no sininho da notificação e marcar nela em todas. Deixar ela toda pretinha, toda preenchidinha. Entendeu? Só assim o YouTube, tá? Ele acaba sendo forçado a te recomendar tudo o que a gente postar aqui. Tá entendendo? Em nome de Jesus, tá? Então você que é inscrito, você tem que olhar, hein? Tá? Tem que olhar lá para ver se você já marcou isso aí. Tá bom? Esquece que a apóstola está explicando para vocês não, tá? Isso é muito importante, tá? Para a sua vida, tá? Para o canal e para o reino de Deus, né? Porque o que a gente faz aqui, pessoal, é por ordenança divina, tá? O que a gente entrega aqui e faz é porque Deus ordena a gente fazer. Amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus está virando páginas aqui. Alguém crê? Deus está virando páginas aqui, escrevendo um novo capítulo para a sua história. E escrevendo um novo capítulo para a sua história. Sabe, Lucila, eu não sei o que um dia aconteceu com você, mas Deus manda dizer para a irmã, sou eu aquele que faço, tá? Coisas novas. Deus me fala, tá? De algo que não deu certo, de algo que não aconteceu, presta atenção. Mas Deus, ele manda dizer para a irmã, tá? Que ele faz nova todas as coisas. E ele reescreve páginas da sua história, tá? E um novo capítulo, todo dia tem sido escrito e reescrito por ele para a sua vida. Tem pessoas que estão aqui nesta live, Deus manda dizer, nenhuma justiça, tá? Nenhuma injustiça passará desapercebida. Nenhuma injustiça. Olha só, pessoal, Deus está me trazendo a palavra audiência. Deus está me mostrando a palavra, quem é você? E Deus me fala da palavra cancelada. Deus está me mostrando a palavra audiência. E Deus está me mostrando também a palavra cancelada. O que deve ser isso? Tem alguém que está aqui nesta live, que Deus está visitando uma área da sua vida aí, e vai entrar nessa área a justiça de Deus, tá? Parece que o inimigo, alguma coisa, o adversário na terra está tentando atrasar a vida de alguém aí, hein?
tá? Mas vai haver uma audiência, e nessa audiência Deus vai jogar por terra a obra do inimigo e entregar a vitória para você, tá? Deus me fala de uma audiência, tá? Que estava tudo dando errado, tudo cancelando pro teu lado, tá entendendo? Mas Deus manda dizer para alguém, tá? Vou fazer alguém aqui prevalecer, porque o meu nome precisa ser glorificado, porque o meu nome precisa ser glorificado. Então recebe, tá? Recebe, tá? Recebe, tá? Deus me fala da palavra contestação. Deus me fala da palavra contestação, tá? Houve uma contestação e foi negada. Eita, Deus está falando aqui, hein? Deus me fala da palavra contestação. Alguém contestou algo e esse algo foi negado. E Deus manda dizer, tá? Para alguém aqui hoje, em nome do Senhor Jesus, tá? Grande será a bênção que eu vou te entregar. Grande, e essa bênção é uma bênção material. Deus me fala que é uma bênção material, tá entendendo? Que vai ser muito maior do que você pediu, que vai ser muito maior do que você pediu, tá? Recebe, recebe, toma posse, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Dina Gomes, recebe, tá? Recebe, Dina. Deus manda dizer, tá? Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, tá? Que Ele é aquele que vai te surpreender de maneira gloriosa. Ele é aquele que vai te surpreender de maneira gloriosa, tá? Porque Deus, Ele já decidiu algo ao teu respeito e algo que vai acontecer para te honrar. Amém, pessoal? Houve uma mudança, uma transformação na vida de Paulo e Silas. Amém? Houve uma mudança de decreto ali na vida de Paulo e Silas. O mal foi convertido em bem. O mal foi convertido em bem. Receba, pessoal. Receba em nome do Senhor Jesus. Ninguém aqui vai sair no prejuízo. Deus manda eu falar para alguém, você não vai sair no prejuízo. Não vou deixar você ficar no prejuízo. Porque o inimigo quer fazer com que as pessoas fiquem prejudicadas. O inimigo quer fazer com que as pessoas fiquem no prejuízo. Eu vejo alguém, eu tô ficando toda arrepiada. Ai, eu tô toda arrepiada. Tem alguém que está aqui nesta live. E olha, o inimigo parece que tá, olha só, eu vejo uma pessoa desesperada por conta da palavra prejuízo. Olha, Deus está me mostrando bem clarão aqui, bem grande a palavra prejuízo. Eu não sei quem é você que está aí, hein? Mas eu vejo a palavra enorme, escrito prejuízo. Entendeu? Gritando na minha frente. Tem alguém que está aqui nesta live e o inimigo está tentando prejudicar você de uma maneira muito grande. Tá? De uma maneira muito grande. Entendeu? E essa situação, esse nome que Deus me mostrou, é algo que está trazendo um desespero para dentro do teu ser. Entendeu? E é financeiro isso aí. É financeiro. Porque o prejuízo não é pouco. Não é pouco. Tá entendendo? Não é pouco. Mas você recebe, tá? Porque quando Deus, ele revela, gente, Deus revela e resolve. Deus não fica falando algo usando a gente aqui para ficar falando algo para não resolver, não. Tá entendendo? Se você tiver fé para receber e se essa palavra é sua, Deus, ele tá revelando para poder quebrar o mal e te entregar a sua vitória. Tá, pessoal? Porque Deus, ele muda decreto. Tá? A gente não consegue, mas Deus, ele pode todas as coisas. Tá? Deus está falando para pessoas aqui nessa live de hoje, tá? Você vai ver, enxergar e viver além das suas expectativas. Olha, tem alguém que está aqui, é pesado, não vou ter que falar. Sabe o que Deus está falando aqui comigo? Tem alguém aqui, meu Deus do céu, hein? Que o médico decretou dias de vida para você. Quem é você? Quem é você? Tem alguém que está aqui, hein? Que o médico, a medicina, decretou quantos anos de vida você ainda vai ter. Você sabia disso, que isso acontece, gente? Um tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa em uma determinada situação e essa pessoa falou assim para mim, olha, o médico deu para mim não, para ele lá, né? Deu para ele lá 10 anos de vida. Não, foi 10 anos de vida? Quem falou? Deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar. Foi 10 ou 13 anos. Ele falou, já tô com 14 anos de vida. Vou falar de novo.
Eu estava conversando esses dias com uma pessoa, e essa pessoa falou assim, olha, o médico, né, deu para ele lá, ele falando, que havia dado para ele, acho que foi 10 anos de vida, acho que foi isso, 10 ou 13 anos de vida. Ele falou, desde quando o médico falou até hoje, já estou com 14 anos de vida. E assim, cada ano que passa, o cara conta menos um ano para ele, tá repreendido. Você tá entendendo? Você tá entendendo, gente? Cada ano que passa, você entendeu? Cada ano que passa, ele diminui mais uma expectativa de vida que ele tem na Terra, porque foi decretado pelo médico. Não sei, ele tem um problema lá, né? Saúde lá, entendeu? E aí eu virei para essa pessoa, eu falei assim, será que você não está vendo que é Deus? Que é o dono da última palavra, né? Será que você não está vendo que é Deus? Você está entendendo, pessoal? Quer dizer, por isso que Deus está mandando falar para alguém aqui, tá? Por isso que Deus está mandando dizer aqui para alguém, tá? Que algo que vai acontecer na sua vida, você vai viver além das suas expectativas. Você vai viver além das suas expectativas, porque Deus tem planos maiores para você. Deus tem planos maiores para você, tá entendendo? Alguém recebe em nome de Jesus? Alguém toma posse? Alguém recebe e toma posse em nome do Senhor Jesus, pessoal? Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Deus é aquele que transforma, modifica, altera, libera, decreta e também revoga se preciso for. E também revoga se preciso for. Tá entendendo? E eu creio que Deus nessa tarde, nessa noite de hoje, né? Já é noite. Deus está revogando o decreto de maldição e liberando o decreto doce. Deus nessa noite de hoje está revogando o decreto de maldição e liberando decretos doces para a sua vida. Alguém recebe, alguém toma posse, alguém crê em nome do Senhor Jesus que Deus continua fazendo, que Deus continua sendo Deus. Amém? Vai separando água, fotografia, peça de roupa. Amém? Colocaram aqui, tem um irmão que faz hemodiálise 3 vezes por semana e o médico não deu poucos anos para ele. Olha aí. A Terezinha Pereira botou assim, ó, que ela tem um irmão que faz hemodiálise 3 vezes por semana. E os médicos, acho que é isso que ela botou, deu poucos anos de vida para ele. Mas eu decreto, tá? Em nome de Jesus, junto com a fé que você tem, que Deus, ele pode mudar todo e qualquer cenário. Deus, ele pode mudar todo e qualquer cenário. Tá entendendo? Deus pode mudar todo e qualquer cenário. Deus está visitando a saúde de vocês também nessa live, tá? Deus está visitando a saúde de pessoas aqui. Eu vejo alguém aqui muito agitado. Eu vejo alguém aqui muito agitado. E você chegando ao ponto de tomar remédio controlado. Se aquieta, mulher. Se aquieta, mulher. Se aquieta, homem. Deus está me mostrando. A pessoa com estado de nervo bem aflorado aqui, hein? O que está vendo? O que está deixando você ficar assim, hein? O que está tirando sua paz, hein? Fala aí, fala comigo. Deus está te mostrando, Deus está te revelando. Eu vejo alguém dizendo, eu tenho que fazer um chá. Eu tenho que fazer um chá, estou muito nervosa, tenho andado muito estressada. Não é estressada, não, é nervosa mesmo. Tem alguém aqui que Deus manda dizer, tá entendendo? Eu vejo você tomando remédio, procurando remédio. Tá repreendido, hein, minha filha? Para com isso. Vai ficar nessa? Toda vez que as coisas não ficar legal, você vai ficar nessa? Ficar se enchendo, se entupindo de medicação? Apóstola, mas aí eu me acalmo, consigo levar melhor o meu dia. Olha, pessoal, pelo amor de Deus, hein? Entendeu? Não tô dizendo que não é para fazer. Se o médico mandar você fazer, você tem que fazer, né? Tá entendendo? Mas tem pessoas que a válvula de escape dela, de vez de ser a oração e ela crer em Deus, é um remédio que ela enfia na boca para tomar. Entendeu? Eu vejo alguém falando assim, eu vou tomar esse remédio, senão eu vou enlouquecer. Eu vejo alguém falando aqui, eu vou tomar, outra, Deus está entregando o livramento aqui, hein, de morte, hein. Eu vejo uma pessoa, tá repreendido, eu vou ter que falar, tá? Tem alguém aqui que você tem tomado remédio mais do que você é para tomar. Você está exagerando.
na quantidade que o médico passou para você tomar. Você está sabendo muito bem quem é você. Tem uma pessoa que está na live e você está exagerando na quantidade de remédio. Tá entendendo? Eu acho que parece que não está fazendo efeito, né? Porque o seu organismo já deve ter acostumado. Deus está te dando um livramento de um ataque cardíaco. Está repreendido, Jesus. Deus está dando um livramento de ataque cardíaco aqui para alguém, hein? Entendeu? Tá entendendo? Para alguém aqui, hein? Alguém que está exagerando na dose. Deus está falando com alguém aqui. Tá? Tô avisando, hein? Isso aqui é recado de Deus. Isso aqui é recado de Deus. Amém? Então toma posse aí, tá? Calma. Desse jeito você não vai consertar nada. Desse jeito você não vai acertar nada. Entendeu? Deixa que Deus faz por você. Deixa que Deus age por você. Deixa que Deus briga por você. Deus que deixa, sabe? Deus está falando para alguém. Você quer colocar a mão aonde a mão dele já está. Você quer colocar a mão aonde a mão dele já está. Ou é a mão dele, entendeu? Ou é a sua. Tá entendendo? Ou é a mão dele, ou é a sua. Tá? Você já aprendeu que você viver pela força do teu braço não vai dar certo, tá? Então deixa na mão de Deus, que ele sabe muito bem como ele tem que trabalhar. Glórias a Deus, aleluia. Amém, pessoal? Deus, ele é maravilhoso, tá? E a palavra dele nunca poderá ser invalidada, tá? Um dos nomes que ele tem, né, é poderoso. Um dos nomes que Deus ele tem, né, é maravilhoso. Então, vai ser maravilhoso e vai ser poderoso o que ele vai fazer na sua vida, se você crer. Vai ser maravilhoso. Escreve aí, vai ser maravilhoso. Escreve, vai ser poderoso. Você tem fé para escrever? Eu sei que você tem. Eu sei que você tem. Tá? Escreva aí, vai ser maravilhoso, vai ser poderoso o que Deus vai fazer sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Foi maravilhoso, foi poderoso o que Deus fez, pessoal. Tá? Na vida, sabe? Recebe, Sueli. Recebe, Júlia. Recebe, Kátia. Vai ser poderoso, Virgínia. Toma posse. Toma posse. Em nome do Senhor Jesus. Damião, recebe. Isso, Angélica. Toma posse em nome de Jesus, pessoal. Em nome de Jesus. Regina, vai ser poderoso. Vai ser poderoso, sim. Vai ser poderoso, Liz. Viu, Silene? Vai ser poderoso, vai ser maravilhoso. Vai ser poderoso, vai ser maravilhoso, Nadir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso. Já prepararam a água. Marisa botou ali, já estou com a minha água preparada. Já vamos orar. Amém, pessoal? Vai ser tudo isso e mais um pouco. Vai ser tudo isso e mais um pouco. Amém? O que Deus tem preparado para a vida dos seus servos. O que Deus ele tem preparado para a vida de pessoas aqui. Amém? Nada do que Deus promete vai ficar para trás. Nada do que Deus promete vai ficar para trás. Tá entendendo? O testemunho que alguém aqui vai ter para dar vai ser um testemunho vivo do poder de Deus. O testemunho que alguém aqui vai ter para dar vai ser um testemunho do poder de Deus. O que parecia ser uma demora vai ser um avanço sobrenatural. O que parecia ser uma demora será um avanço sobrenatural, tá? Recebe, tá, o crescimento de Deus, recebe, tá, a prosperidade de Deus, recebe o decreto de Deus para as suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Deus me fala da palavra crescimento e Deus me fala da palavra prosperidade. Vai haver crescimento e vai haver prosperidade. Tem alguém que está com medo, não precisa sentir medo daquilo que Deus está fazendo. Não precisa sentir medo, Pedro. Não precisa sentir medo, Angélica. Não precisa temer, tá entendendo? Temer quando Deus ele está fazendo algo por nós. Glórias a Deus, aleluia. Deus está falando para alguém, você não vai se afundar. Você não vai se afundar. Assim como Jesus ele entrou dentro da embarcação, né? Onde estava Pedro e os discípulos, e aquela embarcação estava sendo açoitada, pessoal, açoitada, né? Por ventos fortíssimos, né? E uma tempestade inesperada, né? Tem ventos fortes que pegam a gente de surpresa, não é mesmo?
Tem ventos fortes, pessoal, que a vida traz, né? Que nos pega de surpresa. O vento foi forte, né? Ali onde eles estavam e pegou eles ali de surpresa, mas Jesus chegou juntinho com eles, tá? O barco não afundou, eles não morreram afogados, tá? Jesus, ele andou sobre as águas, estendeu a mão e tirou eles daquela situação, acalmou aquela tempestade, tá entendendo? Deus está falando para alguém, eu vou acalmar esse negócio aí, tá? Eu sou aquele que ordeno o vento para que ele se aquiete. Eu sou aquele que ordeno o mar, tá? Para que ele se acalme. E eu estou já liberando do céu para que algo venha se acalmar. Tá entendendo? Então, fica tranquila, tá? Fica tranquilo, tá entendendo? Porque Deus é aquele que, como eu já falei, tá? Se preciso for, ele desce até a terra, tá? Ele desce até a terra, pessoal, para colocar as coisas no seu devido lugar. Tá entendendo? Olha, Deus está mandando eu falar para alguém aqui nessa live de hoje. Eu já vou orar, tá, gente? Mas enquanto Deus está me entregando, eu preciso entregar, tá? De uma reunião que vai ter. Deus me mostra a palavra reunião. Haverá uma reunião. Alguém está aqui nesta live? Deus me fala de uma reunião e de uma decisão. Deus me fala da palavra reunião. Deus me fala da palavra decisão, tá? Algo será decidido nessa semana através de uma reunião em que alguém aqui precisará ter que se apresentar. Você precisará ter que se apresentar diante de alguém. Essa situação será uma situação de reunião. E nessa reunião algo será decidido. E o que será decidido vai ser para te favorecer, tá? Vai ser para te favorecer. Presta atenção em nome de Jesus. Fátima Machão botou, poxa, eu cheguei agora, ué. Você não viu, não? Essa Fátima Machão não tem jeito, não. Ué, mas não entendi, porque eu já vou terminar, já vai terminar, já. Então, ó, aproveita, hein? Aproveita aí que ainda Deus está falando. Mas à noite, 10h30 da noite, eu tô aqui de novo. Ué, você não recebeu, não? Ó, tá vendo? Aí não marca no sininho da notificação lá, isso que dá, ó. Eu tô falando, marca no negócio lá. Marca no sininho da notificação de todas. Tá entendendo? Marca no sininho da notificação de todas. Tá entendendo? Tava trabalhando? Ah, é. A Fátima Machão trabalha até domingo, hein, pessoal? Tava trabalhando. Amém? Que Deus sempre te dê força, saúde, tá? Em nome do Senhor Jesus. Várias pessoas dizendo aí que tá para participar de uma reunião, né? No setor de trabalho, né? Recebe isso ali. Recebe, tá? Recebe aí a bênção de Deus nesse dia, tá? Não é só a Sueli, tem outras pessoas também que Deus me revelou, tá? Não é nenhuma, nem duas, nem três, tem mais pessoas aí, tá? Que vai haver um reboliço, tá? Nessa reunião, mas é um reboliço pro bem, entendeu? Uma reviravolta, tá entendendo? De um caso que vai te favorecer, que vai te abençoar, tá? De uma reunião que vai acontecer. Glórias a Deus, aleluia, amém? Deus, ele faz tudo de maneira perfeita, tá? E haverá um sim no lugar do não. Haverá um sim no lugar do não. Alguém aqui recebe o sim de Deus? Alguém aqui recebe o sim do céu? Alguém aqui recebe o sim, né? Da pessoa do Senhor Jesus? Deus, ele é lindo, pessoal. Eu nunca vou deixar de chegar aqui na live para falar isso para vocês. Isso aqui não é... Libera aqui para mim, apóstolo. Isso aqui não é drama. Isso aqui é verdade. Isso aqui não é palavra bonitinha para deixar você feliz. Isso aqui é realidade. Deus, ele é lindo, ele é perfeito, entendeu? Eu já falei para vocês, pessoal. Deus, ele sendo lindo, Deus, ele sendo perfeito, pessoal, a nossa vida tem que ser linda. Quando a gente fala assim, ó, ouça, apóstola, fica aí, não sai agora não. Presta atenção. Quando nós falamos assim, Deus, que Deus poderoso, nós não falamos isso? Então, se ele é poderoso, a nossa vida também tem que ser poderosa junto com ele. Eu já ensinei isso para vocês. Aprendam isso. E lutem para que isso aconteça, gente. Sabe, nós cremos em um Deus que é poderoso demais. Entendeu? E se a gente às vezes parar para olhar para a vida da gente, e a gente falar, cadê esse poder todo? Eu estou sendo sincera, vocês concordam comigo? Vamos lá, tem alguém que concorda comigo?
Que você deveria de pensar assim. Você tem que, se você não acha, você tem que começar a analisar isso aí. Porque olha só, presta atenção. Deus é perfeito. Então as coisas têm que, à medida do possível, ficar perfeito para mim. Tem que ser assim. Deus é poderoso. Então, coisas poderosas têm que acontecer na minha vida. É claro que tem gente que é assim, Deus é poderoso. Aí deita, aí se abre e fala, já que Deus é poderoso, então agora eu fico toda sem fazer nada, porque já que Deus é poderoso. Não, gente, a gente tem que correr na frente. Correr na frente para as coisas acontecerem, acreditando. Porque tem gente, Lucila, que é assim. Entendeu? Tem gente que fala assim, que Deus é poder. Deus é poder. Aí descansa. Aí você fica toda aberta, faz nada. Bota a mão na cabeça, abre a boca. Não é assim, não. Hein? Não, gente. Deus é poderoso, a gente tem que ter isso. Deus é poderoso, então coisas maravilhosas e poderosas precisam acontecer na minha vida. E eu, junto com Deus, vou fazer. Lembra lá o que Deus fez com Ezequiel? Levou ele para aquele vale. E o que Deus falou para Ezequiel? Ezequiel, deixa de ser preguiçoso. Eu posso fazer, não fica esperando eu fazer, não. Faça junto comigo. Estou conjecturando o texto, né? Deus levou. Tá entendendo? Deus falou o quê? Presta atenção. Ei, Ezequiel, eu estou aqui, não estou? E você está aqui comigo, não está? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer junto. Entendeu? Vamos fazer junto. Então Deus quer que você faça junto. Deus, ele ama a união do divino com o natural. Entendeu? Deus, ele ama a união do divino, né? Com o humano. Entendeu? Que barulho é esse? Tá entendendo? Um barulho aqui fora, gente. Acho que eu tenho um barulho. Tá entendendo? Entendeu, pessoal? Então, vamos lá para mim poder encerrar e a gente poder orar. Para você não esquecer, 10h30 eu tô aqui, hein? Para entregar o que Deus quer que eu entregue para abençoar vocês. Guarda uma coisa, tá? Se Deus é poderoso, então o poder dele tem que estar sobre mim. Alguma coisa poderosa tem que acontecer. Se Deus é cheio de, saúde, então tem que ter saúde em mim. Deus é cheio de prosperidade, o céu é próspero, então tem que ter prosperidade na minha vida. Vocês estão entendendo, né, pessoal, esse negócio? Bota isso na tua cabeça, entendeu? Senão a gente vai viver a vida inteira com essa historinha, Deus é poderoso, não sei o quê. Vira uma historinha, me desculpa, mas eu tô sendo sincera. Entendeu? Vai virar uma historinha, ok, ele é, tá isso aí na minha vida, tá resolvendo em quê? Pessoal, eu sou muito decidida nesse negócio aí. Eu sou muito desse jeito. Por isso que Deus me abençoa. Por isso que Deus me honra. Por isso que Deus faz eu romper. Eu rompo mesmo, entendeu? Eu rompo mesmo. Eu caio pra dentro, entendeu? Porque, quando eu decido algo ao meu respeito, Deus faz acontecer. Pega a visão, em nome de Jesus. Quando eu decido uma coisa, eu tô falando de mim, entendeu? Eu, quando decido que tem que o negócio ali acontecer, mas aí eu faço acontecer. É isso, Sueli. Gostei do que Sueli botou. Temos que viver os poderes dele em nós a cada dia, romper em fé. Glória a Deus. É isso aí. Porque se você ficar só nessa, Deus é forte. Então, cadê a força em você? Deus é poderoso. Cadê o poder? Deus é um Deus de prosperidade. Cadê a prosperidade, minha filha? Não, pessoal, para com esse negócio, hein? Isso é coisa de crente fraco. Entendeu? Isso é coisa de crente. Tá entendendo? Me desculpa. Tá cheio de cristão que tá com nada. Me desculpa, gente. Em nome de Jesus. Mas, eu tenho que falar pra gente acordar, gente. Entendeu? Porque um dia, talvez, eu fui assim. Entendeu? Assim como eu ficar só falando, aí chegou um momento, falei, não, eu quero viver isso aí, hein? Eu quero viver, Deus. Que negócio é esse? É meia boca. É isso aí, vó.
Eu quero viver. Se o Senhor falou que tem para mim esse troço, a coisa arada toda aí, eu quero viver. Eu quero para mim. Entendeu? Então vocês têm que ter isso. Bota na cabeça de vocês isso. Não, se Deus é poderoso, eu quero viver os poderes dele na minha vida. Se Deus ele é próspero, eu quero essa prosperidade, eu quero enxergar, eu quero viver, eu quero, sabe, ter experiência com essa prosperidade que ele tem, que ele oferece para as pessoas que andam com ele. Eu acho que deu para entender, né? Kátia botou parabéns para Kátia também. Kátia colocou, eu quero viver as promessas de Deus. Entendeu? Ela entendeu, né? Escreva aí nos comentários. Eu quero viver as promessas de Deus. Escreva nos comentários. Eu quero viver as promessas de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Todos aqui contemplarão e viverão as promessas que Deus ele tem para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Pega a sua aliança. A aliança pega os seus contratos. Pega a sua carteira de trabalho. Pega a garrafinha com água. Pega tudo que precisa você ter que pegar, porque nós vamos entrar em concordância de oração nesse momento. 10h30 eu estou aqui. Entre 10h30 e 10h40. Estourando 10h45. Ai, apóstolo, 10h30, já fica, ó, entre 10h30 tu já fica, ó, ligado, com o radar ligado, que a gente vai chegar. Tá? Quem tá comigo até agora, se inscreve no canal, se ainda não se inscreveu, tá? Porque Deus, ele vai abençoar a vida de vocês em nome de Jesus, amém? Ô, Fátima, já acertou lá a internet na sua casa? Acho que sim, né, ou não? Hein? Em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. E glórias a Deus, aleluia. Vamos orar. Pai, eu apresento a vida dessas pessoas, assim como a minha, nesse momento em oração. E quero declarar, meu Pai, a falência do inferno e a vitória do teu povo. Deus, que essa palavra tenha entranhado e penetrado, meu Pai, no fundo do coração de cada um deles, para mostrar e demonstrar para eles, meu Pai, a sua maior e real intenção. Deus, em nome do Senhor Jesus, que todos que aqui estão sejam visitados pela tua unção, que todos que aqui estão sejam visitados pelo teu poder. Pai, aqui, meu Deus, eu apresento a vida de cada um deles, meu Pai, e eu declaro que toda maldição seja convertida em bênção. Aonde houver água, fotografia, peça de roupa, que seja tudo visitado e consagrado, para que se cumpra o maior, meu Pai, propósito divino, meu Pai, aqui nessa terra. Aonde houver água, fotografia, peça de roupa, que seja tudo, meu Pai, nesse momento consagrado através do teu nome. Em nome do Senhor Jesus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Protege, blinda, conserva, abençoa, livra o teu povo de todo mal, da peste perniciosa, meu Pai, do laço do passarinheiro, meu Deus, da seta que voa ao meio-dia. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, eu consagro a vida de todos. Consagra, meu Pai, e abençoa também o familiar dessas pessoas, que o familiar deles sejam alcançados e muito abençoados. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, a live ela vai se encerrar, mas a sua presença vai continuar alcançando e abençoando a cada um aqui. A live, ela vai se encerrar, mas a sua presença vai continuar ministrando, meu Pai, a vida deles. Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe sempre, meu Pai, essa comunhão que eu tenho tido com cada um deles. Meu Pai, porque aqui tem um propósito, e o propósito é para que milagres alcancem a vida daquele que crê, e o seu nome venha a ser glorificado e exaltado. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te glorificamos, nós te exaltamos, não só por aquilo que o Senhor tem para nos dar, mas principalmente pela pessoa maravilhosa que o Senhor tem sido na nossa vida. Obrigado, Jesus, pelo Senhor existir. Obrigado, meu Pai, pela sua presença dentro desse lar. Obrigado pela saúde que o Senhor tem nos trago. Obrigado, Jesus, pela prosperidade e os alimentos que o Senhor tem permitido aparecer e estar sobre a nossa mesa. Obrigado pelas provisões que sempre aparecem de maneira até inesperada. Obrigado pelo Senhor ser o nosso Deus.
Obrigado pelo Senhor ser o nosso Deus. Obrigado, Jesus, do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, do fundo das minhas entranhas. Pai, em nome do Senhor Jesus, que tudo que eu tenho venha a ser para a tua glória, que tudo que o Senhor me entrega, meu Pai, que eu sei que é tudo emprestado, tudo é emprestado, tudo é emprestado. A nossa família é emprestada, a nossa saúde é emprestada, tudo é porque tudo é teu, tudo é para o Senhor, tudo é para a tua glória. E a gente está aqui para reconhecer isso. Nós estamos aqui para reconhecer. Obrigado, porque todas as vezes que nós te chamamos, nós te recebemos. Obrigado, porque somos falhos, somos errantes. Aqui não tem ninguém perfeito. Eu não sou perfeita, eles não são perfeitos. Perfeito só tem o Senhor. Então, mesmo com toda a imperfeição que nós temos, nós te chamamos e conseguimos te receber. Obrigado, Jesus, pela sua presença que é tão santa, tão sagrada, tão divina. Ter o alcance da vida de cada pecador que aqui está nesta live. Obrigado, Senhor, por o Senhor acreditar na gente. Obrigado pelo Senhor acreditar em nós. Obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor guardar a nossa casa, a nossa família. Eu ficaria trilhões de tempos e horas e minutos falando e agradecendo e ainda não terminaria agradecendo tudo o que o Senhor é e faz em todo o tempo, a todo instante. E simplesmente, obviamente, de maneira inacreditável e sem palavras, eu quero dizer que o Senhor é a pessoa mais especial que nós temos na nossa vida. E é isso. Deus abençoe o teu povo, abençoe a tua nação, abençoe essa gente. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Coloque nos comentários. Que assim seja, assim será. 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 Em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Glórias a Deus, aleluia, que Deus abençoe a vida de todos vocês, tá? Domingo aí, né, ainda não terminou, então tem muita coisa ainda para acontecer na vida da gente. Né? Em 10h30 a gente está junto com o Lado e Misturado, obrigado, tá? Pela sua presença nessa live e ter contribuído, tá? Para que ela fluísse de maneira abençoada, tá bom? Porque até os seus comentários, até a sua presença aqui tem um propósito de não só abençoar você, mas abençoar outras pessoas. Gente, tudo que Deus faz com um propósito. Às vezes, eu sei que você veio aqui para receber algo, você está recebendo. Mas só de você estar na live, outras pessoas conseguem entrar. Incrível isso, né? Pessoal? Quer dizer, a gente é abençoado para continuar abençoando. Esse é o propósito do céu. Entendeu? É a gente receber o que a gente tem que receber e continuar abençoando quem precisa ser abençoado. Beijo. Fica com Jesus. Me retirando da minha missão, batendo continência aí para os generais de plantão, generais de Deus, e até 10h30. Em nome de Jesus. Compartilha a live, marca no sininho. A Apóstolo já ensinou, hein? Vê lá, olha a enquete aí, tá? Responde a enquete que foi colocada e vai lá, ó. Termina agora, aproveita que vai terminar e vê se o sininho de notificação teu tá lá, ó, apertadinho lá, tá bom? No todas. Se você não souber, pediu para alguém te ensinar. Beijo, pessoal. Fiquem todos na paz. Até mais tarde. Você é uma bênção. E ponto final.